Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de cuidador de idosos do IEP. Meu nome é Camila, eu sou professora do IEP e enfermeira da Santa Casa de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda à aula de hoje. O tema de hoje é um tema extremamente importante para você, cuidador. É um tema onde a gente vai abordar algumas doenças que podem levar à queda, como a osteoporose, e como você, como cuidador, consegue solucionar essa questão. Vamos falar um pouquinho da osteoporose. Um exemplo, não sei se você já ouviu falar ou conhece alguém que tenha osteoporose da família, ou em algum momento da nossa vida a gente já ouviu alguém dizer: nossa, cuidado em relação à osteoporose, porque quando fica velho pode acontecer e pode levar à queda. Ou a gente costuma ouvir questões básicas, por exemplo, como em relação à falta do cálcio, né? Que a gente escuta, tem que consumir leite em relação para não ter osteoporose no futuro, enfim. Mas antes de entrar em falar cada detalhe desse, a gente tem que pensar, você deve estar perguntando, eu como cuidador, qual que é o meu papel em relação a essas doenças que, além de limitar o idoso, pode trazer sequelas graves. A gente pode trabalhar também através da adaptação ambiental. Você, como cuidador, consegue planejar e adaptar esse ambiente e para que ele se torne mais seguro para o seu idoso, o idoso que você vai cuidar, né? E também aqueles idosos que acabam tendo sequelas pós-queda, como que é o nosso manejo em relação a essa questão. Vamos lá? Osteoporose. Aqui eu tenho uma foto onde a gente identifica o osso normal e um osso com osteoporose. Você vê que esses furos no osso, o osso ele fica mais poroso, que a gente diz, né? Ele fica mais frágil, ele tem uma entrada de ar ali, é uma condição metabólica, que é uma diminuição progressiva da densidade óssea. O osso ele tem uma densidade, essa densidade vai se perdendo, por isso que a gente vê essa foto, esse osso mais poroso, né? Mais aerado. Eu costumo dizer que tem um chocolate que a gente gosta bastante, né? Que ele é aerado, que ele é cheio de furinho, ele é fofinho. E o osso acaba ficando dessa forma por conta dessa questão metabólica que acontece. A osteoporose em si, ela pode trazer alguns malefícios para o idoso. Por exemplo, queda. Às vezes o idoso, ele cai porque o osso estava fraco, ao se movimentar, acabou trincando ou acontecendo alguma lesão que levou ele à queda. E é interessante você começar a pensar que quando eu tenho uma queda em um idoso, essa queda ela pode trazer várias consequências graves e pode levar até ao óbito. Sim, pode levar ao óbito. Temos que pensar que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, correto? Então, se o idoso tem uma queda e acaba fraturando um osso longo, por exemplo, os ossos muito comuns em relação à queda, fratura o quadril ou o fêmur, isso vai prejudicar com que o idoso tenha a sua mobilidade, né? Ela vai ter se diminuído, ele não vai poder caminhar, andar ou ter as suas rotinas diárias. E quando o corpo fica em repouso, porque ele não vai conseguir deambular, ou andar, ou caminhar, fazer as suas necessidades diárias, enfim, as suas rotinas, quando o corpo fica em repouso, a gente começa a ter risco de várias outras patologias, como a trombose, que pode acontecer. Por exemplo, a trombose ou o embolismo, que pode levar a uma embolia pulmonar, ou dissolver, ou deslocar uma placa de gordura, que pode levar ao entupimento de uma artéria importante, ou uma artéria cerebral, ou até mesmo uma artéria coronária, no coração, que pode levar a duas doenças que eu tenho certeza que você conhece, que é o infarto, que a gente fala que é o IAM, o infarto agudo do miocárdio, ou o acidente vascular encefálico. O AVC, conhecido como AVE também, e popularmente conhecido como o famoso derrame, As pessoas costumam falar desta forma. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar crítico em relação à queda. A queda nunca ela é isolada. Uma vez que ela acontece, ela pode levar a destruições e fatores através do mobilismo, da ausência
andar, de caminhar, de exercer as suas funções, das funções dos idosos, também pode levar para um outro lado um dano psicológico, um dano onde o idoso ele começa a pensar que ele perde a sua autonomia neste momento, correto? E a osteoporose é um fator, uma doença metabólica que faz com que o osso fique frágil. Vamos resumir, vamos concluir dessa forma, que o osso fique frágil, tem um grande risco, uma grande probabilidade de levar a queda, desgastes, enfim, que vai desencadear esse efeito dominó que eu acabei de falar. Então vamos resumir, a osteoporose é uma condição metabólica do nosso organismo que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento de risco de fraturas, como eu disse anteriormente. Na maioria dos casos, a osteoporose é uma condição relacionada ao envelhecimento, mas existe sim alguns fatores de riscos que nós podemos pensar, na fase adulta, em começar a trabalhar esses fatores para diminuir essa probabilidade da osteoporose. Mas sim, ela está relacionada ao envelhecimento, correto? Causas e fatores de riscos que vamos abordar neste momento. História familiar da doença, é onde a gente pensa sempre em genética. O que a genética traz, a gente tem que começar a olhar para dentro da nossa árvore genealógica, a gente tem que começar a olhar para dentro da nossa família, entender qual que é a nossa genética, quais são as nossas condições em relação a isso. Mas cuidado, isso não é a causa absoluta, porque às vezes a gente costuma usar como uma muleta, essa fala de mas toda a minha família teve, isso é genético. E não se previne, não cuida, não trabalha em ações para que não desenvolva. Eu acredito que quando eu sei os riscos genéticos que eu tenho, olhando os meus pais, olhando os meus avós, quando eu sei desses riscos, eu tenho que buscar a prevenção deles. É como se fosse um aviso do que eu posso trabalhar. Então, a osteoporose é algo interessante observar se essa patologia tem dentro da minha realidade familiar. Pessoas de pele branca, você deve estar se perguntando por quê, essas questões, por conta da melanina, da vitamina D, da excreção desses hormônios, pode fazer assim que os ossos eles ficam mais sensíveis, assim como os asiáticos. Deficiência na produção de hormônios, por exemplo, um hormônio extremamente importante para os ossos, para a metabolização do cálcio, é a vitamina D. A gente costuma conhecer a vitamina D como uma vitamina, A gente não consegue linkar ela muitas vezes a um hormônio, mas ela é um hormônio extremamente necessário para a absorção do cálcio, para fortalecimento ósseo. Ela é muito indicada, inclusive, pós-cirurgias, Pós-cirurgias de fraturas, normalmente os ortopedistas, eles indicam a inserção, a introdução na alimentação da vitamina D. Daí a gente tem aquela comparação às vezes, mas a vitamina D a gente também não consegue ela através do sol? Consegue, mas às vezes não o valor necessário que a gente precisa, correto? E como é um hormônio tão importante não só para a questão óssea, mas é um hormônio muito utilizado também em doenças autoimunes. A gente costuma ver tratamentos feitos com doses altas de vitamina D para doenças autoimunes, como por exemplo Hashimoto, que é uma doença, que é um hipotireoidismo, que é característica da tireoide, uma patologia, o Hashimoto, enfim, psoríase e entre outras doenças. Então a vitamina D ela é essencial. E como eu sei se a minha está em falta? Claro que a falta de vitamina D traz algumas condições clínicas, vamos dizer assim, como por exemplo cansaço, fadiga, queda de cabelo também pode estar relacionada, enfim. Mas o ideal é eu fazer um exame para poder dosar essa vitamina. Mas em relação à osteoporose, ela é um fator de risco quando eu tenho essa dose baixa de vitamina D. Os medicamentos à base de cortisona, os famosos cortisóis da vida, e não só isso, os famosos corticoides, que muitas pessoas utilizam também por várias patologias, são tratadas hoje com corticoide, ou o uso exacerbado também do corticoide, que a gente tem uma classe muito ampla, como hidrocortisona,
dexametasona, que são medicamentos que muitas vezes são de fácil acesso e as pessoas acabam usando com frequência. Então, o uso de cortisol, da hidrocortisona, essa classe medicamentosa, é um fator de risco, sim, porque ela, além de diminuir a imunidade, além dela causar retenção hídrica, ela pode sim ser um fator de risco para osteoporose. A heparina também, porque ela faz, vamos dizer, o afinamento do sangue, né? Não seria isso, mas falando de uma forma grosseira para o entendimento, ela faz o afinamento do sangue, principalmente tratamento para epilepsia. Alimentação deficiente em cálcio. Lembrando que cálcio é algo que chama muita atenção, e quando a gente fala em cálcio, a primeira coisa que a gente lembra é de derivados do leite, né? Leite, queijo. A gente também tem outros alimentos que são ricos em cálcios e que deve ter na nossa alimentação diária, como por exemplo as folhas verdes, né? Elas são ricas em cálcio, às vezes muito mais do que a ingesta do leite ou de algum queijo que a gente faça. Tem que tomar cuidado também, por um outro lado, a gente não pode sair por aí pensando, então eu vou ingerir muito cálcio, mas cuidado do alimento que eu vou escolher. Se eu escolho um alimento muito gorduroso à base de cálcio, né, mas ele é muito gorduroso, eu posso ter o risco do colesterol alto. Então eu tenho que optar por um alimento saudável. A baixa exposição solar também é um fator. Hoje é uma realidade brasileira, nem todo mundo tem acesso a tomar sol. A gente costuma observar que as pessoas trabalham em ambientes cada vez mais fechados, né, em frente de computador, enfim, não, e fica horas, né, turnos extensos de 12, 10, 8 horas, 6 dentro do ambiente, acaba entrando de manhã, saindo de finalzinho da tarde, onde o sol já se foi, né, e a pessoa não tem essa frequência de tomar esse banho de sol, que é extremamente importante. Claro, eu quero frisar e deixar bem claro que isso nos horários definidos, né, nos horários que não tem risco de queimaduras ou até mesmo, enfim, de forma excessiva levar a um câncer de pele. Mas, como eu disse, a luz solar ela é responsável pela vitamina D, que ela se linka à absorção do cálcio. Ainda dentro desses fatores, a imobilização e repouso prolongado, como eu disse, nosso corpo não foi feito para ficar em repouso, muito menos prolongado. A gente precisa circular, a gente precisa ter produção de circulação, andar, caminhar, levar oxigenização, glicose para as células, para os tecidos, então é extremamente importante. Outra coisa, o sedentarismo. Nosso corpo é uma máquina que a gente precisa trabalhar nessa máquina, porque se o nosso desejo for que ele dure por bom tempo, né, por um longo tempo. Então, o sedentarismo é algo que é uma realidade hoje, podemos dizer de forma de estatística, é uma realidade mundial e preocupante, porque a gente tem números elevados com pessoas sedentárias, e quando eu falo do sedentarismo, eu falo também da proteção dos ossos ligado à osteoporose, porque quando eu treino, quando eu faço um exercício, claro que você não vai sair fazendo exercício de impacto, mas quando eu tenho fortalecimento ósseo da repetição, na musculação, um exercício ideal, numa caminhada, que eu estou mantendo a minha circulação, que eu faço, que eu melhoro o meu condicionamento físico, tudo isso traz benefício não só para a osteoporose, mas para várias doenças que hoje está em alta. Consumo de álcool. O álcool, ele também é um fator de risco importantíssimo para os ossos, né? Mas não só para isso, como para outras patologias também, certo? Um fator de risco também são certos tipos de câncer. Nós temos hoje alguns osteosarcomas, que são cânceres que acometem esse tecido ósseo, né? Que pode ser também um risco. Algumas doenças reumatológicas, principalmente porque muitas dessas doenças são utilizados corticoides, medicamento para fazer o seu tratamento, certo? Que pode causar também, um fator de risco para a osteoporose, doenças endócrinas e hepáticas. A gente poderia ficar a aula hoje inteira falando só dos fatores de risco. O que eu quero que vocês frisem é o quê? Equilíbrio. Você vê que tudo que eu falei, se a gente tiver uma vida equilibrada, evitar o consumo de álcool, não só para a osteoporose, mas para outras doenças que estão em alta, como diabetes, hipertensão, enfim, né?
não ser sedentário, não fumar, não, né, extravasar no consumo de álcool, se fazer o controle em relação às doenças endócrinas, ou seja, fazer uma prevenção com o médico pelo menos uma vez por ano, fazer as dosagens certas de vitaminas, hormônios, de coisas que o nosso organismo necessita, realizar a suplementação, que é muito importante, porque muitas vezes hoje a gente não consegue, né, ter o benefício de todas as vitaminas que nós necessitamos através somente da alimentação. Mas para isso é claro que a gente precisa de um profissional da saúde, um profissional adequado para orientar em relação a essas questões, correto? Quantidade de cálcio nos alimentos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem vários alimentos que oferecem o cálcio. Por exemplo, um copo de leite de 200 ml tem 300 miligramas de cálcio. Uma fatia de queijo Minas, 205 miligramas de cálcio. Um quarto de xícara de amêndoas, 90 miligramas de cálcio. Uma laranja, 50. O iogurte, 240 miligramas. 4 colheres de sopa de espinafre, folhas verdes, 160 miligramas. 100 gramas de sardinha em conserva, né? A gente às vezes liga o cálcio somente com os derivados do leite. Mas olha nesse caso a sardinha, além dela ter o cálcio, ela também é rica em vitamina, em ômega 3, que é extremamente importante, né? E meia xícara de brócolis cozido, 36 miligramas de cálcio. Então, se eu consigo trabalhar com esses alimentos e ver o benefício que eles têm, isso é muito importante. Por exemplo, quando eu falo, eu vou comer queijo porque ele tem cálcio. Cuidado, será que o queijo que eu estou escolhendo é um queijo rico em gordura? Aqui eu estou citando o queijo Minas, que é um queijo que ele tem menos gordura. Mas às vezes não, eu tenho na cabeça que o que vai me dar cálcio é o derivado do leite e opto por um queijo. Um exemplo, né? Claro que eu vou ser bem drástica, mas um exemplo muito clássico, por exemplo, cheddar, né? Preciso comer queijo para poder ganhar cálcio. Eu vou lá, compro o cheddar, coloco ele em toda a minha alimentação, porque é um queijo na minha cabeça, mas é um queijo processado, um queijo rico em gordura e um teor baixíssimo de cálcio. Então a gente tem que procurar o conhecimento, entender as maneiras que eu posso introduzir esse cálcio na minha alimentação, que é extremamente importante não só para prevenir a osteoporose, como para outras coisas também, certo? Atenção! Ela é uma doença de instalação silenciosa. O primeiro sinal pode aparecer quando já está numa fase mais avançada, por exemplo, por fraturas espontâneas. Muitos idosos descobrem que têm a osteoporose depois de uma queda, ou seja, de início a família acredita que o idoso ele tropeçou, caiu e fraturou, mas por vezes, por ter osteoporose, ele teve uma fratura espontânea, ou seja, estava andando, fraturou, por ter fraturado, desequilibrou e caiu. É o contrário. Então, esses idosos acabam adentrando no ambiente hospitalar e a gente acaba descobrindo através de exames, né, que esse idoso, ele na verdade, ele não caiu e fraturou. Provavelmente ele teve uma fratura espontânea, o que levou à queda, por conta da osteoporose. E infelizmente ela como eu posso dizer, ela é diagnosticada nessa fase mais avançada. Camila, mas tem exames que podem ajudar a identificar antes? Tem, a gente vai falar um pouquinho deles, mas existe sim. Então é importante, se eu tenho um fator genético e eu sei que eu não tô 100% com a minha alimentação, não tô 100% com o cronograma que eu tenho que seguir de qualidade de vida, é importante sim eu trabalhar a prevenção através dos exames que estão disponíveis para algumas doenças como a osteoporose. É um exame simples, claro que é um exame que às vezes não é tão fácil de você ter acesso, mas não é impossível, certo? Então, infelizmente, nos idosos a gente acaba descobrindo isso quando já está mais avançado e quando tem essas fraturas espontâneas de um osso, né? E acaba levando esse idoso ao chão e a essa queda. As lesões mais comuns são de fraturas de vértebras por compressão, fraturas de colo de fêmur, muito comum, punho, o osso do rádio e costelas. Quando eu falo em uma fratura,
Uma fratura no idoso não é só uma fratura. A gente não pode pensar que é somente algo que eu vou juntar os ossos, colocar uma placa, fazer fisioterapia e tá tudo bem. A gente tem que pensar que uma fratura, quando o idoso chega no hospital, ele tem uma fratura, ele passa por questões de exames importantes. Exames que vão dizer se ele tem condições de passar por esse procedimento cirúrgico. Então eu tenho aí o primeiro risco. O risco desse idoso não ter condições de operar. Por conta da fratura? Não, por riscos clínicos que podem acontecer. Eu tenho que lembrar que no momento da cirurgia, a gente coloca o corpo em repouso através de anestesia. E anestesia em pessoas, por exemplo, portadores de doenças cardiopatas, doenças metabólicas graves, fumante, doenças respiratórias importantes como DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, entre outros. Se o idoso ele já tem essas comorbidades, já tem esses fatores de riscos, eu acho difícil ele conseguir ser autorizado para operar. Então é o primeiro risco, o risco de não operar. Por que o risco de não operar, Camila? Porque se eu não opero, com certeza esse idoso vai perder a sua mobilidade, correto? Ele vai perder mobilidade. Algo que ele fazia, ele caminhava, ele mantinha o corpo em movimento, não vai manter mais. Então ele vai perder a sua mobilidade, o que vai fazer com que o corpo fique em repouso, e claro que isso por vezes vai atrapalhar a parte psicológica, também a parte motora, e que pode ocasionar outras patologias como a pneumonia broncoaspirativa, infecções de urina, entre outras coisas. Então a fratura não é somente a fratura, ela tem vários fatores, né, que podem prejudicar esse idoso. Fora que a probabilidade do idoso que cai, fratura e passa por processo conservador, a probabilidade de óbito ela acaba sendo grande. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Falando em exames de diagnóstico, nós temos a densitometria óssea. É um exame não invasivo e o que ele faz? Ele possibilita medir a densidade do mineral do osso, né? De coluna, de fêmur, ou seja, a densidade óssea. Lembra da imagem que eu mostrei que os ossos estão porosos, não tem aquela densidade que a gente espera? Então a gente consegue medir essa densidade para ver se o risco que tem, ou a progressão que esse osso está tendo em relação ao envelhecimento, se ele está ficando mais poroso ou não. Não é invasivo, que isso é muito bom, então não tem riscos, né, de infecções, de procedimentos invasivos. Tem os valores de referência pré-estabelecidos, os resultados são classificados em 3 faixas de densidade crescentes. Normal, que é a faixa normal, osteopenia, que é um processo, né, quando eu falo de penia, é um processo de iniciação, que é onde eu já vou começar a me preocupar e até ter mudanças de hábitos em relação a isso, e a osteoporose já estabelecida. Prevenção: ingerir cálcio, tomar sol para fixar a vitamina D no organismo, fazer exercícios físicos, são regras que devem ser mantidas durante toda a vida. Eu costumo dizer, e eu vou questionar para você, neste momento você pensa na sua rotina, no seu dia a dia, em tudo que você está fazendo, na maneira que você se alimenta, na maneira que você cuida da sua mente, da maneira com que você se mantém na sociedade. Veja, faz essas perguntas para você. Hoje, como eu estou vivendo? Eu sou sedentário ou não? Eu me alimento bem? Eu tenho tempo para mim? Como é que eu estou cuidando da minha saúde? Se a resposta for positiva, você tem grandes chances de chegar à fase, nessa idade avançada, na fase do idoso, bem. Agora, se a resposta for para você, não, eu tenho muitas coisas para resolver, muitas falhas ainda que eu preciso trabalhar, comece a se preocupar, porque o idoso no futuro é a consequência do adulto que você está sendo agora. Então a gente tem que pensar isso, como eu quero ser daqui a alguns anos, como eu quero estar daqui a alguns anos em relação à minha saúde. Não tem milagre, são rotinas que a gente tem que estabelecer diariamente. E quando a gente não tem essas rotinas, quando a gente não cuida do nosso corpo, as consequências elas não são diferentes,
né? Claro que a gente vai se deparar com várias situações, enfim. Então é importante eu ter esses hábitos não só neste momento, né, que eu diagnostiquei essa doença, mas ao longo de toda a minha vida, ao longo de todo esse processo, correto? A atividade física tem efeito protetor sobre os tônus e a massa muscular, que se reflete na melhora do equilíbrio e na ajuda de evitar quedas ao longo da vida. A atividade física traz uma resistência muscular. Nosso corpo tem os ossos e em volta dos ossos nós temos o que? A nossa massa, né? A nossa massa magra, os nossos músculos, que ele quando ganha tônus e resistência, ele envolve esse osso trazendo o que? Densidade, trazendo, diminuindo dores. Então muitas vezes a gente vai no médico, no ortopedista, fala assim, doutor, nossa, eu tô com dor no joelho, seu caminho eu tenho dor. Então ele vai falar, você precisa fortalecer, fazer exercícios de fortalecimento. Exercício de fortalecimento não é exercício de impacto, certo? É exercício de fortalecimento. Vamos fortalecer, vamos deixar essa musculatura, esse tônus musculares mais forte, para com que ele fixa, né? Ele mantenha esse osso mais forte também. E isso não é de um dia para o outro, isso é através de uma rotina diária, né? Em relação a essa atividade física, correto? Então vale a pena a gente pensar como que nós estamos agindo nessas questões.